há uns 3 anos atrás, estudando sobre o inferno, sobre o purgatório, eu fiquei apavorada. Eu quero te convidar a orar por ela, que é humana como nós, que tem problemas como nós, mas que Deus se assunta hoje, anunciar a palavra. Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor batize a cabeça nesse momento. Enche ela agora, visita a família, Senhor. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a alma. Vai tocando o Espírito Santo de Deus em tudo na vida dela. Vai restaurando, eu abro, Senhor Deus, espiritualmente a vida dela. Para que a partir de agora ela seja, Senhor Deus, tomada pelo Teu Espírito e que ela seja totalmente usada para falar no meu coração. Que a partir de agora ela possa ser usada em palavras de cura, de libertação, e que cada palavra possa tocar no fundo do meu coração e dos meus irmãos. Venha, Espírito Santo. Ele alabaçou, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Boa noite, povo de Deus. A paz de Jesus e o amor de Maria. Ó, vocês estão 10. Pode sentar. Para você que trouxe a palavra de Deus, pode abrir ela lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, no capítulo 3, versículo 10. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 10. Meus irmãos, para quem não veio a semana passada, mas também para quem veio, vamos recapitular. O Lucas pregou sobre o inferno. E, aliás, queria te parabenizar, Lucas, pela sua pregação sobre o inferno. Pouquíssimas vezes vi alguém pregar assim sobre o inferno com tanta autoridade. E, aliás, pouquíssimas vezes vi alguém pregar sobre o inferno. Porque hoje em dia não se fala mais de inferno, não se fala mais de purgatório. As pessoas, nós estamos acomodados e pensamos somente na misericórdia de Deus. Tem católico que não abre a Bíblia, não lê a Bíblia, mas aquela parte em que fala que Deus é amor, que Deus cura, que Deus liberta, estes sabem de cor. Então Lucas começou a falar semana passada sobre o inferno e a justiça divina. E o que é a justiça divina? Tudo aquilo que você fez, você vai ter que pagar. E como ele falou sobre essa justiça, hoje quero falar um pouco da misericórdia divina, que é sobre o purgatório. Certa vez escutei uma pregação do Anderson Reis, que, aliás, na minha humilde opinião, é um dos melhores pregadores católicos que nós temos. Se você tiver a oportunidade de entrar na internet para ouvir as pregações do Anderson Reis, a sua vida nunca mais será a mesma. E este pregador, ele dizia que o purgatório é a última misericórdia divina. Na minha pregação eu vou citar muito Anderson Reis, porque para fazer essa pregação eu estudei as pregações dele sobre o purgatório. E também este livro aqui, O que é o Purgatório, que o Rodrigo me emprestou. E eu não estou querendo devolver mais não, viu? Mas, meus irmãos, vamos começar.
Lá a palavra em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10. Amém? E a palavra diz: segundo a graça que Deus me deu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento, mas outro edifica sobre ele. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento, com ouro ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira ou com feno ou com palha, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento irá demonstrá-lo. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Meus irmãos, estas são para nós palavras do Senhor. Dá um beijo bem gostoso na face de Deus. Meus irmãos, na Bíblia, se nós procurarmos, nós não vamos encontrar a palavra purgatório. Mas existem muitas passagens bíblicas que, se nós começarmos a entender um pouco, elas vão falar sobre o purgatório, sobre o fogo do purgatório. Igual esta palavra aqui. Olha o que diz o último versículo. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. E eu quero começar essa pregação falando para você que talvez você tenha crescido entendendo isso, que talvez seus pais tenham te contado, assim como eu cresci, aprendendo que existia o céu e que existia o inferno. E que se nós morrermos em amizade com Deus, nós vamos para o céu. E como o Lucas bem disse semana passada, que o Catecismo da Igreja Católica, ele nos diz que um pecado mortal é o suficiente para nos levar ao inferno se ele não for bem confessado e bem expiado. Porém, quando nós rezamos o Santo Terço, ao final de cada mistério, nós dizemos: ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia divina. E eu fiquei pensando o que era essa misericórdia divina. Porque nós pedimos para Deus nos livrar do inferno, nos levar para o céu, mas também socorrer aquelas almas que necessitam da sua misericórdia. E então, estudando, eu descobri a existência do purgatório, que pouquíssimas vezes é falado. Quase nunca a gente fala sobre este tema. Certa vez perguntaram a um padre, a um sacerdote, por que não se fala mais destas verdades? E ele respondeu: as pessoas já sofrem tanto, se falar sobre isso elas vão ficar mais apavoradas. E eu confesso para vocês que quando comecei a me interessar por este tema de vida após a morte, há uns 3 anos atrás, estudando sobre o inferno, sobre o purgatório, eu fiquei apavorada, fiquei com medo. Mas Deus me disse: filha, não tenha medo, tenha temor. E eu peço que essa noite, ao escutar estas verdades, o seu coração possa se encher de temor. E eu quero começar essa pregação te dizendo quem são as almas que vão para o purgatório. Porque, como eu disse, se morrermos em amizade com Deus, vamos para o céu, direto para o céu. Se um pecado mortal não for confessado, é o suficiente para levar as nossas almas para o inferno. Olha para quem está do seu lado e diz: você sabe quem são as almas que vão para o inferno? Desculpa, você sabe quem são as almas que vão para o purgatório? Agora olha para ele e responde: são as almas daqueles que morreram convertidos, mas não expiaram os seus pecados devidamente. Agora faz um joinha para ele e diz: você entendeu? Meus irmãos, vai para o purgatório as almas daquelas pessoas que aqui em vida pecaram, tiveram uma vida de pecado, porém elas se converteram,
mas não expiaram os seus pecados suficiente, por isso vão ter que ser passados pelo fogo, como disse a palavra. Passará um tempo pelo fogo para ser salvo. E o que significa fazer expiação pelos nossos pecados? Quando nós pecamos, nos arrependemos e confessamos, o Padre, através de Jesus, da pessoa de Jesus, Ele perdoa os nossos pecados. Nossos pecados estão perdoados. Porém, todo aquele prazer que nós sentimos ao pecar, porque pecar é prazeroso. Se não fosse gostoso pecar, ninguém pecava, todo mundo era santo. Por isso, todo aquele prazer que nós sentimos ao pecar, o contrário do prazer é a dor, é o sofrimento. Se nós sentimos prazer quando pecamos, nós vamos ter que pagar estes pecados sofrendo. Isso se chama expiação ou penitência pelos nossos pecados. E quando nós não sofremos aqui na terra em vida, nós temos que sofrer de algum jeito no purgatório para que nossa alma seja purificada e nós possamos contemplar a face de Deus. Porque a canção vai dizer que só entrará no céu aquele que tem as mãos limpas e um coração puro. E somente passando pelo fogo é que as nossas mãos ficarão puras e o nosso coração limpo. Na Sexta-feira Santa, a Beth me perguntava por que Jesus sofreu tanto por nossos pecados. Tudo bem que ele tinha que morrer, mas por que tanto sofrimento? E a gente conversava, imagina quanta agonia, quanta angústia, quanta sede Jesus passou, fome, lá no alto da cruz ele pediu água. Por que tanto sofrimento? Eu não soube te responder, Beth. Mas hoje, depois de estudar sobre o purgatório, eu compreendi que naquele momento, Jesus ele tinha tomado para si os nossos pecados, as nossas culpas, e a sua morte de cruz foi para expiar os nossos pecados. Porque se Jesus não tivesse morrido na cruz, nós não teríamos a chance nem de ir para o purgatório. Com os nossos pecados nós iríamos direto para o inferno. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. Por isso é necessário expiar os nossos pecados, fazer penitência por eles. Quando alguma pessoa que peca muito aqui na terra, de repente no final da vida ela fica doente, ela fica acamada, sofre muito antes de morrer, muitas pessoas costumam dizer que é Jesus agindo ali naquela pessoa, porque ela pecou tanto, agora ele está pagando pelos seus pecados. Mas na verdade, Deus está usando aquele sofrimento para que aquela pessoa, ainda em vida, se converta, sofra pelos seus pecados e tenha uma chance de ir para o purgatório. E meus irmãos, o tempo que nós vamos passar no purgatório, isso depende de cada um de nós. Porque isso é fato de que eu e você vamos passar pelo purgatório. Isso é fato. A menos que nós morremos como mártires da Igreja Católica. Somente os mártires é que vão direto para o céu. Porque a expiação dos seus pecados ela é feita durante a sua morte. Caso contrário, tudo aquilo que nós pecamos, mesmo que se nós fizermos penitência uma vida inteira, não vai ser o suficiente para expiar os nossos pecados. Eu sei que eu vou passar um tempo no purgatório, por causa dos meus pecados. Porém, desde agora, eu já começo a fazer penitências por estes pecados. E depois nós vamos entender como fazer essa expiação dos pecados. Agora eu quero contar para você já sabe quem são as almas que vão para o purgatório. Agora eu quero contar para vocês, através da visão de alguns santos, como é o purgatório. E para isso, deixa eu pegar a minha colinha aqui, o meu livrinho. Alguns santos, eles foram contemplados com a visão do purgatório. Essa santa aqui, Santa Francisca Romana, ela visitou o purgatório através de uma graça de Deus. E ela pôde contemplar o que acontece lá no purgatório. E neste livro, ela descreve que o purgatório ele é dividido em 3 partes. É como um prédio de 3 andares, que tem o andar de baixo, o do meio e o de cima. E você sabe que dentro de cada andar de prédio existem os quartos. Então, em cada quarto estão as almas e sofrem de acordo com os pecados que cometeram. Então, meus irmãos, essa santa, ela descreve
que o fogo que queima as almas do inferno é o mesmo fogo que atormenta as almas do purgatório. Porém, existe uma diferença. O fogo do inferno, ele é eterno, ele nunca se acaba. Mas o fogo do inferno, um dia ele acaba. O purgatório é chamado de a última misericórdia divina ou a última esperança divina. Porque se uma alma está no purgatório, isso significa que um dia ela vai chegar ao céu. O purgatório é uma esperança. Mas os sofrimentos que existem lá no purgatório são tão terríveis quanto os sofrimentos que existem lá no inferno. São Tomás de Aquino, ele vai dizer que ficar ao lado do sol é pouco perto dos tormentos que existem lá no purgatório. E Santa Francisca Romana, ela diz que o purgatório está dividido em 3 partes e que são como 3 grandes províncias de um reino de sofrimento. Elas estão situadas uma debaixo da outra e ocupadas por almas de diferentes ordens. Estas almas estão enterradas mais profundamente na proporção em que estão mais manchadas e mais distantes do tempo de sua libertação. Como eu disse, a primeira parte lá no purgatório, lá embaixo, são para aquelas almas que estão mais distantes de alcançar a sua libertação. Elas terão que sofrer por muitos e muitos anos para serem libertas. Ela também diz que a região baixa está cheia de um fogo ardente, mas que não é negro como o fogo do inferno. É um vasto mar ardente, expelindo imensas chamas. Inumeráveis almas estão mergulhadas em suas profundezas. São as almas daqueles que se tornaram culpados de pecado mortal, que confessaram devidamente, mas não expiaram suficientemente durante sua vida. Neste primeiro andar ainda lá do purgatório, a santa viu almas que eram atormentadas por demônios e que elas estavam pagando preço por pecados mortais, que confessaram, mas que não foram expiados. Ou seja, a pessoa confessou, mas não sofreu aqui na terra, não teve penitência por estes pecados. A serva de Deus então soube que para cada pecado mortal perdoado, corresponde para ser expiado um sofrimento de 7 anos. Agora você imagina, para cada pecado mortal que nós cometemos e que nós confessamos, corresponde a 7 anos de purgatório. Agora parem e façam uma reflexão na sua vida. Se um justo ele peca 7 vezes ao dia, imagine nós que somos pecadores. Olha, nós pecamos por pensamentos. Hoje, fazendo uma reflexão sobre essa pregação, hoje no meu trabalho, eu estava pensando em outras coisas e de repente veio um pensamento impuro na minha cabeça e eu disse, já pequei. E se a gente parar para pensar, quantas vezes nós não pecamos por pensamentos, muitas vezes por palavras, as nossas atitudes. E os pequenos pecados diante de Deus, eles se tornam grandes, porque nós temos um Deus que ele é santo, e a santidade de Deus, ela é inenarrável. Deus sendo santo, ele não suporta pecado, e qualquer pecado, por mais pequeno que seja aos nossos olhos, ele se torna grande diante de Deus. Existe uma mulher chamada Glória Apollo, ela é colombiana, e quem tiver a oportunidade de ler o livro dela ou de assistir o seu testemunho na internet, para resumir, ela morreu e ressuscitou, mas durante a sua morte, ela foi levada ao julgamento e lá Deus abriu o livro da vida e o acusador começou a acusá-la dos pecados que ela tinha cometido contra a Sagrada Escritura, contra os 10 mandamentos. E Deus reclama a ela dos carocinhos de arroz que ela deixava no prato, enquanto muitas pessoas passavam fome. Aí você imagina quanta comida nós não deixamos estragar. Quanto feijão que nós mulheres esquecemos lá no fogão e no outro dia a gente vai olhar, está estragado, está azedo. Nós vamos pagar esse preço. Pequenos pecados diante de Deus se tornam grandes. E para cada pecado mortal, 7 anos de purgatório. E essa Santa Francisca foi andando e conhecendo o purgatório.
E Jesus mostrou para ela um outro purgatório, a parte segunda. E lá ela viu leigos e pessoas consagradas a Deus. Os leigos eram aqueles que depois de uma vida de pecado tiveram a felicidade de se converterem sinceramente. Nós não podemos brincar com Deus. A palavra diz que de Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Enquanto nós estamos brincando de ser católico, de vir à missa e pintar e bordar ali fora, quando nós morrermos, nós vamos pagar por isso. E olha o que ela diz. As pessoas consagradas a Deus eram aquelas que não viveram de acordo com a santidade de seu estado. E enquanto ela estava lá olhando esta parte do purgatório, ela viu um padre que tinha acabado de morrer. Um padre que ela conhecia. E olha o que ela diz. Ela viu que este padre tinha sua face coberta por um véu que escondia uma mancha. Se bem que tivesse levado uma vida edificante, esse padre não tinha observado sempre uma estrita temperança e tinha procurado muito avidamente os prazeres da mesa. Olha só, ela viu um padre no purgatório e esse padre estava sofrendo, porque apesar de ter tido uma vida santa, ele não jejuava, ele se ativava aos prazeres da mesa. E olha a importância do nosso jejum. Hoje, se nós falarmos em jejum, as pessoas correm. Na sexta-feira santa não se faz mais jejum. O Anderson Reis, ele dizia que as pessoas brincam de fazer jejum na sexta-feira santa. Não vamos comer carne, mas vamos fazer uma bacalhoada. Se você gosta de peixe, você não está fazendo jejum. Nessa sexta-feira santa, nessa última, me convidaram para uma peixada, uma peixaria, não sei como fala. Eu falei, não gosto de peixe, muito menos na sexta-feira santa. É importante fazer jejum. E esse padre estava no purgatório porque não fez jejum durante a sua vida. A santa foi então conduzida ao purgatório intermediário, destinado às almas que tinham merecido um castigo menos rigoroso. Tinha 3 compartimentos distintos. Um assemelhava-se a uma imensa prisão de gelo, com um frio indescritivelmente intenso. O segundo, pelo contrário, era como uma imensa caldeira de óleo fervente e piche derretido. O terceiro tinha a aparência de um tanque de metal líquido, assemelhando-se a ouro ou a prata liquefeitos. Olha só o que existe no purgatório. Ainda neste livro tem um homem que descreve o purgatório e ele diz que quando ele estava lá, ele viu almas que sofriam indescritivelmente. Uma parte era gelo e a outra era fogo. Quando as almas estavam no fogo sendo queimadas, elas corriam para o gelo. Só que lá no gelo era muito gelado. Então elas corriam de novo para o fogo. Não tinha sossego, era tormento. É isso que nós vamos encontrar no purgatório. Aí ela chegou à parte de cima do purgatório, o purgatório superior. Ela não descreve, é a morada temporada das almas que sofrem pouco, exceto a pena da perda da visão de Deus e que se aproximam do tempo de libertação. Então a santa descreve que aquelas almas que estão na parte de cima do purgatório são aquelas que pecaram, mas que pecaram pouco. E o tempo da sua libertação está próximo. Olha para o irmão que está do seu lado e diz, isso não é brincadeira. Agora chacoalha ele e diz, o purgatório existe. Se cuida. Meus irmãos, eu disse para você que é fato que nós vamos passar pelo purgatório. E que o tempo que nós vamos ficar lá no purgatório vai depender de mim e de você. Sabe como a gente faz para abreviar o nosso tempo lá no purgatório? Além de fazer penitências pelos nossos pecados, nós também temos que rezar pelas almas do purgatório. Certa vez, esse mesmo pregador que eu citei ainda há pouco, ele disse que foi fazer uma pregação na casa de uma mulher muito rica. E chegando lá na casa da mulher, quando ele começou a pregação, ele tirou da sua bolsa muitos livros, porque ele gosta de ler livros. Então a mulher disse para ele, vamos até a minha biblioteca.
E quando ele entrou lá, tinha muitos livros. E essa mulher disse para ele: você pode pegar quantos livros você quiser. Você pode pegar todos, menos os livros que falam sobre o purgatório. E ele perguntou para ela: mas por que somente os livros que falam sobre o purgatório? E aquela mulher disse para ele que ela passava a vida inteira dela aprendendo mais e mais sobre o purgatório, porque ela sabia que iria ficar lá muito tempo, mas para abreviar o seu tempo lá no purgatório, ela fazia penitências pelos seus pecados e também pelos pecados das almas que estavam lá no purgatório. Porque esta mulher, segundo seus estudos, ela diz que se a gente rezar pelas almas do purgatório, através de missas, através de terços, quando nós morrermos e estivermos sofrendo os tormentos do purgatório, as almas que lá estavam e que subiram para o céu serão as nossas intercessoras. Olha que bonito. E muitas vezes nós, quando morremos um ente querido nosso, nós lembramos somente da missa de 7º dia e não rezamos mais nada. E olha a importância da Santa Missa para salvar as almas do purgatório. Talvez tenha parentes nossos lá no purgatório, isso é fato, tem. E nós temos que rezar por eles. Rezar também pelas almas esquecidas que lá estão no purgatório, aquelas que ninguém mais lembra, que ninguém mais reza. Porque quando elas forem libertas do purgatório e subirem para os céus e nós estivermos lá, elas serão as nossas intercessoras. É importante ter uma devoção às almas que lá estão, porque elas já são santificadas, elas vão para o céu um dia, elas só precisam ser purificadas. E certa vez, a historinha que tem aqui neste livro, um homem saiu do seu serviço, estava com um grande dinheiro no bolso porque tinha recebido o pagamento, e ele notou que tinha 2 ladrões seguindo ele. E ele ficou apavorado, porque todo o seu pagamento estava ali no bolso, e já estava de noite, a rua estava deserta. E como ele tinha apreço pelas almas do purgatório, ele começou a rezar por elas. E foi rezando, e estes 2 ladrões atrás dele, esperando o momento certo para poder assaltá-lo. Então ele passou em frente de uma igreja. Enquanto ele estava passando por frente dessa igreja, saíram padres religiosos em uma procissão. E ele entrou no meio dessa procissão, e então os ladrões não assaltaram ele. Então, como ele estava demorando, a mulher dele saiu de casa e foi atrás dele. E a mulher avistou ele, foi ao encontro dele, e ele vinha vindo e falando. E quando ele chegou perto da mulher, ele contou a história que 2 ladrões queriam assaltá-lo, porém ele passou em frente de uma igreja e os religiosos estavam em uma procissão, e ele entrou nessa procissão e foi salvo. E a mulher olhou para ele e disse: mas você vinha sozinho, não tinha ninguém do seu lado. Ele disse: mas como? Tinha padres, tinha freiras, tinha um monte de gente do meu lado. Eu entrei no meio dessa procissão, essas pessoas rezavam, cantavam. E a mulher disse: não tinha ninguém do seu lado, você estava sozinho. E naquele momento ele compreendeu que as almas do purgatório intercederam por ele, porque ele tinha apreço por essas almas, porque ele rezava por elas. Olha a importância de rezar por essas almas do purgatório. Celebrar missas por estas almas é o suficiente para que o sacrifício da Santa Missa as liberte do pecado. E enquanto a nós, pelos nossos pecados, nós temos que expiá-los em vida, ou seja, sofrer muito aqui na terra. Neste livro também conta a história de um homem que ele estava doente, e a doença dele foi se agravando cada vez mais. Então Deus mostrou uma visão para ele, que ele morreria por causa dessa doença. Então ele começou a clamar pelo seu anjo da guarda, e o anjo da guarda apareceu para ele. E ele disse que não queria morrer por causa dessa doença, era muito sofrimento que ele tinha. Aí o anjo da guarda disse para ele que ele estava sofrendo por essa doença, porque Deus queria livrá-lo do fogo do inferno, por causa dos seus pecados cometidos. Aí ele disse que a doença era terrível, ele não aguentava mais tantas dores, tanto sofrimento. Então o anjo da guarda disse para ele:
olha, Deus quer fazer uma proposta com você. Se você quer sofrer mais um ano com essa doença, morrer e ir direto para o céu, ou você quer passar 3 dias no purgatório e depois subir para o céu. Na hora, ele preferiu passar 3 dias no purgatório e subir para o céu, porque ele não aguentava mais tanto sofrimento. Então aquele homem morreu e foi para o purgatório. Depois o anjo da guarda apareceu para ele lá no purgatório, porque quando nós estamos lá, nós vemos o nosso anjo da guarda, ele que nos ajuda a suportar tantas dores, tantos tormentos. Ele disse para o seu anjo da guarda: mas você disse que eu passaria somente 3 dias aqui no purgatório? Aí o anjo olha para ele e diz: você acha que você está aqui há quanto tempo? Aí ele responde: pelos meus cálculos, eu estou aqui há mais de 1 ano. O anjo olha para ele e diz: sabe quanto tempo faz que você está aqui? 15 minutos. Olha o sofrimento do purgatório. Semana passada o Lucas disse que lá na eternidade, na vida após a morte, o tempo de lá não é igual ao nosso. O Rodrigo, em uma pregação, disse certa vez que na eternidade, um dia são como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O tempo de lá é diferente do nosso. O que parece pouco aqui, 1 hora, 30 minutos, lá é uma eternidade. Olha só. Olha para quem está do seu lado e diz: não é brincadeira. O inferno existe. Aí também teve uma santa chamada Santa Maria Madalena de Paz. E ela estava andando num jardim e ela foi levada ao purgatório em vida. E lá ela contemplou os sofrimentos que as almas têm por lá. Ela viu que para cada pecado cometido existe um tipo de sofrimento diferente. E estes sofrimentos que nós vamos ver agora. Sabe aquele pecado da hipocrisia? O que é hipocrisia? É você fingir ser aquilo que você não é. É você falar uma coisa e viver outra. Como pregadora, se eu digo para você se converter, para você vir à missa todo domingo, e eu não faço isso, é uma hipocrisia. E para essas pessoas que são hipócritas, quando morrerem, se tiverem a graça de ir ao purgatório, o sofrimento para aqueles que são hipócritas é uma espada sendo transpassada em seu peito e elas são cortadas em muitos pedacinhos. É um sofrimento eterno. São cortadas em pedacinhos, depois são juntadas de novo e são cortadas de novo e vai neste sofrimento até serem purificadas pelo pecado da hipocrisia. Olha para quem está do seu lado e diz: cuidado. Aí se você não tem paciência, se você é desobediente, olha só o sofrimento da impaciência lá no purgatório. As pessoas que são impacientes aqui na terra, lá no purgatório, vão ser amassadas como uma prensa. Sabe aquele pão que a gente come, aquele lanche prensado? Aí você vê o moço fazendo o pão prensado, aí você se imagina no lugar daquele pão. Isso é o sofrimento no purgatório para aqueles que são impacientes. E para aqueles que confessam que são impacientes, tá? Porque se não confessar, é inferno. Aí você imagina as brigas que você tem com o seu marido. As brigas que você tem com os seus filhos. Como diz o Anderson Reis, é prensa todo dia, sendo esmagado, quebrando seus ossos, esmagando tudo que você tem, depois você se reconstrói e esmaga de novo, até ser purificado. Aí esta Santa Maria Madalena de Pasme, ela também visitou a prisão das almas que mentiram muito aqui na terra. Para você que gosta de uma mentirinha de vez em quando, olha o sofrimento da mentira. A prisão dos mentirosos é vizinha do inferno. Meus irmãos, eu tenho vizinhos, tudo que eles falam, eu escuto, porque moramos do lado. Aí você imagina ser vizinho do inferno lá no purgatório. Imagina escutar os demônios gritando e as almas gritando ainda mais alto com um imenso sofrimento.
Os mentirosos serão vizinhos do inferno. E olha o sofrimento: chumbo derretido na boca, tem frio e calor ao mesmo tempo. Para você que gosta de uma mentirinha, olha o seu sofrimento no purgatório. Chumbo derretido na boca. Você sente frio e você sente calor ao mesmo tempo. E vizinho do inferno. Aí também tem aqueles que pecaram por fraqueza. O que é pecar por fraqueza? Eu conheço a palavra de Deus, eu sei que não posso pecar, mas aparece uma oportunidade, eu vou lá e peco. Porém, se eu tenho um namorado, eu sou menina, tenho um namorado, eu sei que sexo antes do casamento é pecado. Então o que eu devo fazer? Eu não posso usar roupa curta, eu não posso ficar sozinha dentro de uma casa, dentro de um carro com o meu namorado, porque vai acontecer as tentações e nós vamos pecar. Isso é o pecado por fraqueza. Eu sei que é pecado, eu sei o que eu devo fazer para não pecar, mas eu vou lá e peco. E olha só o sofrimento. Vou contar para vocês a história de um homem que pecou por fraqueza. E olha o que aconteceu com ele. Ele era um pintor, pintava quadro de anjos, quadro de santos, tinha uma vida de extrema santidade. Só que como ele tinha um dom, certa vez um homem chegou para ele e disse que os quadros dele eram muito bonitos. E pediu para ele pintar um quadro sensual. Não sei que quadro, imagina um quadro, não imagina não que você vai pecar. Ele pintou um quadro sensual. E então ele se arrependeu deste quadro que ele tinha pintado, mas já estava feito. Pecou por fraqueza. Estava feito. Se confessou, se arrependeu e foi morar num convento e teve uma vida de extrema rigorosidade, de extrema santidade. Ele morreu como um santo. Era oração todos os dias, penitência. Porém, certa vez, uma freira daquele convento teve a visão deste pintor. E ele apareceu rodeado de chamas e disse para aquela freira: eu estou sendo acusado no tribunal de Cristo por causa daquele quadro impuro que eu pequei. Porque muitas pessoas viram aquele quadro, pecaram através dele, algumas foram para o purgatório, outras foram para o inferno, e eu estou sendo acusado por essas almas. E para que eu saia deste fogo do purgatório, eu preciso que aquele quadro que eu pintei seja queimado. No mesmo instante, aquela freira foi até o homem que tinha encomendado aquele quadro e pediu para que ele queimasse, contou toda a história e disse para o homem que, por causa daquele pecado dele ter mandado aquele pintor pintar aquele quadro sensual, ele ia sofrer danos terríveis. Então aquele quadro foi queimado, mas mesmo assim aquele homem que encomendou o quadro e que fez o pintor pecar, perdeu 2 filhos. Olha só o que o pecado nos traz. Olha para quem está do seu lado e diz: o pecado traz desgraça. O pecado traz o purgatório. Só que daí nós expiamos os nossos pecados, como eu disse. E olha só, como eu disse no começo, pequenos pecados para Deus é um pecado enorme. Nós achamos que é um pecadinho de nada, uma mentirinha de vez em quando. Pega uma coisinha ali que ninguém vai precisar, que ninguém está vendo, é um pecadinho de nada. Mas para Deus é um pecadão. Porque Deus é santo, Ele não suporta o pecado. Porém, as nossas penitências, que para algumas pessoas podem ser pequenas, para Deus também tem um enorme significado. E eu quero contar para vocês a história de uma freira, que ela fazia penitência de água. Olha só, eu experimentei fazer essa penitência hoje. Essa freira, ela almoçava e depois do almoço, ela não tomava mais água até o jantar. E aquela água que ela não tomava, ela oferecia ao seu anjo da guarda em expiação dos seus pecados.
E todos os dias ela fazia isso. Depois do almoço não tomava mais água e ficava até o jantar sem a água e oferecia aquilo que ela não tomava ao seu anjo da guarda em expiação dos seus pecados. Agora você imagina almoçar, aquele almoço bem gostoso, depois daquela sede. E quando a gente está fazendo penitência, aí que a vontade aumenta. E ela não tomava essa água. Certa vez ela morreu e apareceu para a madre superiora do seu convento. E ela apareceu cheia de luz, esplendorosa. Estava com vestes brancas, o seu rosto brilhava. E ela disse para a madre superiora que quando ela estava lá no purgatório, sofrendo os tormentos pelos pecados não expiados, o seu anjo da guarda apareceu com toda aquela água que ela tinha oferecido para ele durante a vida, e ele jogou sobre ela aquela água, e então o fogo do purgatório cessou para ela. Então ela pôde subir ao céu e contemplar a glória de Deus. Olha que bonito. Olha para quem está do seu lado e diz: faça penitência pelos seus pecados. Sofra pelos seus erros. Irmãos, o que nós fazemos, pequenas coisas, para Deus são numerosas coisas. Para encerrar, quero contar para vocês algo que aconteceu comigo, que no primeiro frio que teve, esse primeiro frio, bem frio mesmo, eu tomei banho 3 dias na água gelada, dos pés à cabeça. E meu marido, ele falava para mim: você está ficando louca? E muitas pessoas também falavam para mim: você é fanática por igreja, você é doente por igreja, Deus não quer isso de você não, Deus não quer o seu sofrimento. E eu dizia para elas: eu sei que vou passar um bom tempo lá no purgatório, então desde agora eu estou expiando os meus pecados, sofrendo. Imagina no frio, tomar um banho de água gelada. Para muitos pode parecer brincadeira, mas para mim é o pouco que eu posso fazer para ir expiando os meus pecados, para ir sofrendo pelos meus pecados, para que o meu tempo lá no purgatório, ele diminua. Então, meus irmãos, esta noite, depois de tudo que foi falado aqui, depois da pregação que o Lucas fez semana passada sobre o inferno, eu te convido a pôr a mão no seu coração. E o desejo que eu tenho é que quando você sair daqui, você mude de vida e vá correndo falar com o Padre e se confessar. E perguntar para Ele o que você deve fazer para expiar os seus pecados. Nós temos que nos confessar e dizer ao Padre: Padre, e agora? Qual penitência eu faço pelos meus pecados? Por isso eu te convido a fechar os teus olhos e ir fazendo o seu exame de consciência. Porque eu acredito que quando você sair daqui, a primeira coisa que você vai fazer é se confessar. Qual é aquele pecado que você nem lembra mais? Vai tirando de lá de dentro do fundo do seu coração, da sua cabeça. Aqueles pecados cometidos na infância. Porque São João Bosco, ele viu crianças padecendo no purgatório por causa de pecados. Pecados cometidos na infância. Que pecados você tem cometido e que quando você chega para confessar, você tem vergonha? Meus irmãos, este pecado pode te levar para o inferno. Nem para o purgatório, mas para o inferno. Vai lembrando deste pecado. Faça o seu exame de consciência. E o ministério vai cantar e você vai conversando com Deus. E lembrando dos seus pecados. Querendo mudar de vida, querendo sair daqui, como o Heitor disse, uma pessoa nova, uma pessoa diferente, uma pessoa santificada. Vai fazendo o seu exame de consciência. Deus em meu coração, sonda com a compaixão e sabe o tamanho da sua
Ele não pode pôr limites ao seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor e almas que não só Deus pode entender o que me causa dor. Pensa no teu Senhor e corra ao seu amor e creia, Ele é fiel, justo é o seu amor. De que o céu é para nós, o céu foi feito para mim e para você. Meus irmãos, põe a mão no seu coração. E como diz essa canção, não vamos mais pecar. O desejo de Deus, o desejo do Senhor é que nós sejamos santos como Ele é santo. Se você vem para a igreja e as pessoas dizem: por que você tanto vai na missa? Você quer ser santo? Responda: sim, eu quero ser santo como meu Deus é santo. E por hoje, somente por hoje, eu não vou mais pecar. E quando acordar amanhã de novo, por hoje não quero mais pecar, Senhor. E no outro dia também, Senhor, não quero pecar. Vamos vigiar, vamos orar, vamos cuidar da nossa vida. A Virgem Maria, ela está do nosso lado, nos sustentando a nossa cruz. Ela que esteve do lado de Jesus, ajudando a suportar as suas dores, os seus pesos. Ela também está do nosso lado, nos ajudando a suportar os nossos pecados, os nossos fardos. E ela nos faz uma promessa, que para todo aquele que rezar o Santo Terço todos os dias, com amor, com devoção, com carinho e com o respeito que ela merece, no primeiro sábado após a sua morte, ela vai resgatar esta alma do purgatório. Olha a importância de amar a Virgem Maria. Vamos cantar mais uma vez este refrão e vamos pedir a graça de Deus para não pecar. Ser mais de Deus, vamos mostrar para o mundo que ser de Deus vale a pena, que vale a pena não errar, que vale a pena não pecar, que vale a pena trocar cerveja pela Eucaristia, vale a pena dizer não para o mundo e sim para Deus. Te convido a ficar de pé e cantar com todo o seu coração mais uma vez.
começo do grupo, eu olhei para uma pessoa, eu não vou citar nomes porque isso é feio, isso é constrangedor, mas eu olhei para uma pessoa e disse para ela: você está sumida, que bom que você veio. E eu notei que essa pessoa chorava muito durante o louvor. Eu quero dizer para você essa noite, através desta canção, Jesus quer te dizer: volta para mim, eu tenho saudade de você. Como a música diz, volta para o teu Senhor. Enquanto o seu coração bater, ainda dá tempo de voltar para Deus. Enquanto você respirar, ainda dá tempo de dizer sim. Ainda dá tempo de mudar de vida. Ainda dá tempo de ser um novo homem, uma nova mulher. E de restaurar a sua casa, a sua família, os teus filhos. Volta para o teu Senhor. Volta para Jesus. Ele tem saudade de você. Ele está pronto para te perdoar. Volta para Jesus. Eu te convido agora a se ajoelhar diante de Jesus. Se ajoelhar diante do Santíssimo Sacramento. E te convido agora somente para olhar para Jesus. Olha para o Senhor. Meus irmãos, se você está aqui, eu não sei quantos anos você tem, mas a metade da sua vida talvez já tenha passado. E o que você tem feito até hoje? Quanto tempo você tem doado para o Senhor? Meus irmãos, olha só como é a nossa vida. Olha só como é o nosso coração. Tudo passa e nós nem percebemos. E através deste grupo de oração, dessa palavra de hoje, Jesus quer dizer que nós somos como um barco e que Ele é o mar. E Ele também quer te dizer essa noite que não dá para olhar mais para trás, que nós somente temos que olhar para trás os nossos pecados cometidos para nos confessarmos. E depois a vida nova. E Jesus quer que nós estejamos com Ele neste mar da vida. Ele quer te levar a navegar em águas tranquilas. Se até hoje você tem passado por tormentos, por mares tormentosos, por grandes tempestades, o Senhor essa noite quer te dizer que Ele quer te levar a navegar por águas tranquilas. Ele quer te levar a navegar com Ele rumo ao céu, porque o céu foi feito para nós e Jesus disse que lá há muitas moradas. E através dessa canção, vai falando com o Senhor: eu não quero mais voltar para trás, Senhor. A partir de hoje eu quero seguir em frente, quero caminhar contigo. Quero estar debaixo do manto da Virgem Maria. Quero a presença do meu anjo do meu lado, a presença do Espírito Santo me ajudando a suportar os meus pecados. Assim como os apóstolos que receberam o Santo Espírito e não mais pecaram, porque o Espírito lhes dava força. Essa noite eu peço essa força, Senhor. Eu quero ser um barco que se deixa navegar pelas águas que é o Senhor. Oh